por enquanto, para a gravação, né? A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Estamos meditando sobre o desperdício nas cartas pastorais. Desperdício no exercício físico. 1 Timóteo 4,8. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 8. Isso é profético. Não pode colocar o 1 Timóteo 4,8 no logo da Ring, né? Senão lascou. Né? 4:8. É. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo 4:8. 48. Ring, vá, ring. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque quem tem a promessa de vida que agora é dada a de ser. Que é dar, que há de ser. Você sabe que você... Né? Não adianta. Não adianta. Eu sei que você vai ficar com cara de tiozinho, entendeu? Vai ficar mais difícil. Porque não está funcionando logo. Você vai ficar mais difícil você chamar alunos para sua academia. É lente, não adianta não. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para você não fazer exercício físico? Ele está dizendo que não É a mesma coisa do texto lá que fala trabalhar dia e noite. Ele está falando para você não fazer exercício físico? Não está falando isso. Ele está falando que diante da vida espiritual, diante da vida pós-morte, ou mesmo dentro da tua vida aqui, da parte espiritual, ela não tem proveito. Então toda vez que você posta, exceto Moisés, que é o marketing dele, né? Mas toda vez que você posta, que nem o Ali estava lá, ele... Entendeu? Não aproveitou nada a vida dele. Ele simplesmente perdeu um tempo para postar, para dizer que ele está fazendo exercício físico. Mas não aproveita absolutamente nada. O apóstolo Paulo está falando que, ao invés disso, exercita na piedade. O que é piedade? É você olhar para o próximo, buscando suprir as necessidades do próximo, dentro das dificuldades dele, ajudando ele dentro da área espiritual e todas as coisas mais. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, os cristãos têm pensado na importância do exercício físico como se fosse uma ordem divina. Não é. Entenda que se você, e eu faço parte disso, depois de dezembro que eu fui para casa da minha mãe, aí eu descambei, parei total. Estou errado. E a Rô está o tempo inteiro me enchendo o saco sobre isso. O exercício físico, ele tem a ver com a qualidade de vida que você vai ter aqui na Terra. Não vai ter mais anos de vida porque você se exercita ou não. Se você for um fumante inveterado ou uma pessoa que faz crossfit todo dia, você não vai viver mais um dia, nem mais um minuto a mais, nem um minuto a menos. Porque todos os nossos dias são contados pelo Senhor. Mas não quer dizer, o que está dizendo é a respeito da qualidade da sua vida. Você pode ser uma pessoa que tem uma vida abençoada, ou pode ser uma vida desgraçada. Estou ouvindo uma série com a Rô, que mostra um cara, ele é bilionário do ramo lá não, ainda não. Bilionário no ramo de extração de petróleo. E aí mostra ele adquirindo mais negócios, ele está crescendo. Ele tem um jato, tem uma casa com piscina, é um negócio surreal. E mostra ele passando mal em cada estresse que ele tem. E aí acontece uma coisa lá que gera um estresse grande nele, mostra ele passando mal e ele vai para o hospital. Terceira ponte de Safena. Aí um tiozinho, eu não sou tiozinho, tá? É o tiozinho mais tiozinho ainda, né? 85 anos, ele vai e fala sobre a importância do tempo com a família, que isso nós estamos conversando. E ele faz um discurso para aquele homem e fala para ele assim: o que você vai apoiar? Só faltou ele falar
que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas foi exatamente. Aí mais uns 20, 30 minutos, ele estava lá na UTI, sozinho, começou a passar mal, óbito. Acabou. Desperdício. Ele poderia ter feito o seu exercício físico e ter um coração mais fortalecido, e ele viveria com mais qualidade o tempo que ele estaria vivo. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, os cristãos têm pensado na importância do exercício físico como se fosse uma ordem divina. Cuidados com a saúde do corpo vem ocupando cada vez mais o pensamento de todos. É interessante você ver em meio aos cristãos em que a pessoa ela consegue ficar de 1 a 2 horas na academia, mas quando a gente fala para a pessoa ler a Bíblia 15 minutos, a pessoa não consegue ler, diz que não consegue, que não dá tempo. Você consegue estabelecer um hábito que é positivo, que é você ter um tempo de exercício físico, mas você não consegue ter um tempo de determinação para você ler a palavra do Senhor. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, e o é, e um trato saudável mantém esse templo em boas condições, logo é necessário fazer o máximo para mantê-lo como um carro de corrida que disputará a Fórmula 1. Mentira! Você tem que ter uma sequência regular de exercício, você tem que fazer exercício com uma certa frequência, mas não precisa ficar 2, 3, 4, 5 horas na academia, não precisa. Paulo afirma que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não nega o proveito que o exercício físico oferece, mas é um proveito que é pouco. Por outro lado, o exercício na piedade é proveitoso para tudo. O motivo que o texto apresenta é o seguinte, 2 Timóteo 4,6. Tem muita louça para lavar lá ou é uma reunião de mulheres? 4,6. Quando elas entrarem, vocês me ajudem, porque eu vou virar e vou ficar olhando até que elas sentem, tá? Tudo bem? Vamos lá? Não, mas a gente cria contenda e agora para depois pedir perdão. Onde? Todo intacto lá e a sede das irmãs. Amém. Amém. Podemos continuar, pastor? Nossa. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Kelly! Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Apóstolo Paulo, ele está falando sobre o fim da vida dele. Ele já sabe que ele vai morrer, ele está prestes a ser apresentado para César, depois do julgamento ele iria morrer, a Bíblia não fala sobre esta questão, mas ele vem trazendo sobre a condição de que o fim dele é próximo, com o que ele deveria se preocupar. Paulo disse para os anciãos e pastores da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, verso 24, Menísia, a Menísia é uma das... Vai lá, meu querido, Deus abençoe. O Carlos vai exercer misericórdia. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, enquanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ou seja, ele não está nem aí com a parte da vida dele física, mas ele está preocupado em completar a carreira dele e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, que é o ministério de testemunhar o Evangelho da graça de Deus para as pessoas. Para o grande evangelista que Paulo era, manter o corpo em boa condição teria o objetivo de poder desenvolver o seu ministério. Então, ele fala que o exercício físico em pouco é proveitoso, mas como o templo do nosso corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que manter esse corpo com vitalidade e vigor para você exercer o ministério para o qual você é chamado. Nada além disso. Então se a gente vê algum tempo, em algum momento estudar sobre a vida de evangelistas,
homens que foram para a África, Índia, você vê que algumas pessoas morreram com 30 anos pregando o Evangelho. Mas foi uma vida que foi dedicada única e exclusivamente para o ministério do Senhor. Quando nós falamos na igreja, nós falamos sempre na questão da regra, não na questão da exceção. Existem pessoas que são exceções, em que ela realmente tem que se dedicar fisicamente, não é o caso da grande maioria. Como tantos idosos do primeiro mundo, muitos concentram sua atenção principal em manter a saúde até a idade máxima, mas acabam desaparecendo da terra como qualquer outro. E aí o texto vem trazendo exatamente essa máxima de que você vai viver até 100 anos para quê? Para juntar mais dinheiro. Isso que é a pegada da coisa. Nós temos que olhar para a nossa vida sempre, questão temporal, como um foco dentro da nossa vida sobrenatural e eterna. A gente volta para a questão, por exemplo, de trabalhar dia e noite. Eu trabalhar dia e noite, em qualquer coisa, inclusive dentro da área ministerial, é algo que eu tenho repensado algumas coisas. Porque eu me coloco à disposição da pessoa, e não é nenhum dodói em relação a isso, não. Eu me coloco à disposição em relação à pessoa, a pessoa fala que precisa, a pessoa não aparece. Chega a hora que quer, não está preocupado. Então eu tenho que dar primazia para o meu relacionamento com o Senhor em primeira instância. Então algumas coisas eu devo começar a mexer dentro, inclusive, da minha agenda ministerial. Porque se você está doente, o médico ele não vai abrir um espaço para você. Ele simplesmente fala, o meu horário disponível é esse. E você dá um jeito de sair. Voltando. Com tantos idosos no primeiro mundo, muitos concentram a sua atenção principal em manter a sua saúde até a idade máxima, mas acabam desaparecendo da terra como qualquer outro. Não é questão de você querer deixar legado, deixar a sua marca, nem nada. É de realmente fazer alguma coisa que é importante. Essas pessoas consultam médicos, e nós temos que consultar, fazer exames, e nós temos que fazer, submeter a cirurgias também, devemos nos submeter quando é necessário, mas sempre com o mesmo alvo, adiar ao dia da morte, o pensamento das pessoas. Por que as pessoas cuidam da saúde? Porque elas querem viver mais. E não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é você viver o tempo que você está designado aqui na terra com a qualidade, servindo Ele com excelência. Mas se eu não estou servindo ao Senhor, qual o proveito do esforço de prolongar a vida? Então, vejo vocês trabalhando, se esforçando, mas se vocês não desfrutam, e foi um dos temas que a gente brincou lá embaixo, se você não desfruta daquilo que você está fazendo, qual é a vantagem disso? Se um carro, se uma viagem, se uma saída com um restaurante, seja um tempo de descanso, qual é o motivo de você continuar trabalhando dia e noite? E o Senhor vem trazendo exatamente essa condição. Se você não está servindo ao Senhor, que proveito tem? Quão grande é o contraste com o missionário chamado David Brainerd, homem que cumpriu até o extremo a exortação do apóstolo Paulo de praticar o exercício da piedade. 1 Timóteo 5,7 novamente. Primeira Timóteo 5,7. Acho que é a Luísa agora. Primeira 5,7. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Esse cuidado, o exercício da piedade. Essa questão de você não se preocupar tanto com o físico, mas também se preocupar para você poder continuar vivendo de uma maneira tranquila. Esse missionário David, ele escreveu no seu diário no dia 13 de março de 1743. Hoje, ao meio-dia, achei que era impossível pregar, por causa da fraqueza do corpo e da morte interior. Logo antes de morrer, disse: passei a noite em forte agonia, uma agonia que jamais senti, um tipo de soluço que é impossível alguém saber quanta angústia passei nesse tempo. Suportar mais um minuto é quase insuportável. O seu sofrimento foi severo, constante e persistente, mas ele não desistiu. Um homem que, em meio à dificuldade dele, ele continuou se esforçando para a pregação do Evangelho, mas isso aqui é uma exceção. A regra é você ter uma vida saudável, você conseguir lidar com as coisas de uma maneira tranquila e ter o seu exercício físico, mas não só
dentro da área da parte física, mas também da piedade. Muitos antecipam com emoção o dia da sua aposentadoria, mas não cogitam as possibilidades de, dentro desse tempo de aposentadoria, ter mais tempo para servir por meio de boas obras, evangelização, ensino e oração. Quando a pessoa se aposenta, ela pensa, eu vou sair para pescar, eu vou fazer uma série de coisas. De vez em quando eu tenho essas conversas com a Rosângela, né? A gente talvez não vá aposentar nunca, mas a gente tem que estar sempre aproveitando momentos para a gente poder ter, como esse tempo que a gente está criando aí, de ficar 2, 3 horas lá na frente do parque da cidade, a gente ficar descansando. As pessoas, elas pensam na aposentadoria como passar a fazer nada. O cristianismo não fala disso. Com a sua aposentadoria do teu mercado de trabalho, você tendo uma condição financeira já estável, use esse tempo, mais ainda com as obras do Senhor. Toda atividade em que vale a pena se envolver tem valor se ela honra a Deus e abençoa a pessoa. E aí nós voltamos à condição de você falar, de trabalhar dia e noite. O que você faz com esse recurso? É simplesmente para mim? É só para eu ter uma aposentadoria legal? É só para eu comprar o carro? É só para eu viajar? É só para eu deixar minha esposa cada vez mais bonitona? Será que esse é o objetivo principal da palavra de Deus em relação à prosperidade? Não. 2 Timóteo 2,16. Desperdício em conversas inúteis. Essa é uma das que a gente tem mais, conversas inúteis. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6. 16, perdão. 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Cuidado com a conversa furada, porque a pessoa que fica envolta apenas nesse tipo de conversa, ela vai cada vez mais mudando o coração dela como se fosse aquilo que é certo deixa de ser certo e eu vou me adequar ao que as pessoas estão falando para poder ser aceito. Paulo exorta Timóteo a evitar falatórios ou conversas inúteis, pois os que dele usam passarão em impiedade maior. Há palavras que edificam. Eu lembro que no começo da minha conversão, falava muita besteira, com palavrão, piadinha infame. E aí uma coisa que veio no meu coração e eu tenho colocado desde então, faz mais de 20 anos, se não edifica, para que falar? Se não edifica, para mim, né? Eu pensava assim, se não edifica, engole. E eu fazia isso. Eu parei de fazer piadinhas com as pessoas, ou ter conversas que eram profanas, piadas sujas e tudo mais, porque aquilo não edificava ninguém, nem a mim mesmo. Então você naturalmente começa a criar no seu coração uma nova perspectiva. Eu vou deixar de fazer. Há palavras que edificam e transmitem graça. Efésios 4, 29. Gálatas, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou você transmite graça com as suas palavras, ou você transmite qualquer outra coisa que não é abençoado. E o apóstolo Paulo fala, se afasta disso. Usa a sua boca para proferir coisas que sejam apenas abençoadas. São como as conversas sem fim que se travam nos bares em volta de copos de cerveja. A palavra de Deus se adverte quanto o uso da língua sem objetivo divino. Colossenses 4, 6. Colossenses 4, 6. 4, 6. Você quer isso mesmo? Peraí. Não, eu quero saber se o texto é esse que eu quero. Ah, não, que eu estava 4,16. Beleza, 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agir e reagir, falar e ouvir, sempre segundo o padrão do Senhor. Isso prevê a possibilidade de se puxar uma conversa sobre assuntos unicamente bíblicos e cristãos. E não quer dizer que você só pode falar de Cristo.
Mas Cristo ele tem que fazer parte da grande maioria das suas conversas. Para o crente piedoso, isso é o que interessa, mas para o ímpio, isso não é mais do que tédio e chatice. Conversa agradável e temperada com sal quer dizer conduzir a conversa com os perdidos, de modo que eles queiram conversar. Pode-se falar animadamente sobre o time de futebol, mas também se deve fazer o máximo para interessá-lo nas realidades eternas. Tem um rapaz que participou conosco na reunião de oração por algum tempo, nas nossas quartas-feiras. Se você não sabe, nós temos uma reunião de oração às quartas-feiras, das 20 às 21, que inclusive, graciosamente, a Minísia pediu para retornar, ou tentar, entendeu? A Minísia, ela faz parte de um grupo seleto de pessoas que contraem o câncer e ficam melhores. É uma loucura, né? Com a enfermidade, que nós oramos que Deus realmente alivie dessa enfermidade, eu perguntei para ela assim, Minísia, o que é que você deixou de tomar? Ela falou, a injeção de tal coisa. Então a gente vê a Minísia mais esperta, a Minísia interagindo, e isso é bendito. Glória a Deus. Ou seja, o câncer ele não é só para matar, também é para despertar. É da vida. É da vida. Tem um livro do pastor, acho que é do John Piper, que ele fala assim, obrigado pelo meu câncer. Acho que é esse o título. E aí mostra a mudança, uma grande parte de mudanças dentro do coração dele, a partir da enfermidade que ele teve. Não que o câncer ele seja bendito de maneira nenhuma. Tá? Para o crente piedoso, isso é o que interessa, mas para o ímpio, isso é um tédio e uma chatice. Então as pessoas elas estão acostumadas a falar das coisas que são comuns, como por exemplo o time de futebol. E não há problema nenhum de você falar do time de futebol, mas não pode ser só sobre o time de futebol. Não há problema de você falar sobre o caminhão, mas não é falar só sobre o caminhão. Não há problema de você falar de luta, mas também não é só de luta. Nós temos que saber temperar a nossa palavra para que as pessoas elas possam olhar para nós também como uma forma de, quando eu precisar de alguma coisa fora da luta, fora da flor, fora da embalagem, eu sei que eu posso buscar, eu sei que o Nicolas ele vai ter uma palavra temperada para mim. Ele é um profissional da área, ele vive e respira isso, mas não é só isso. É essa que é a pegada da importância. O contexto desse texto, 2 Timóteo 2,16, indica que as conversas de Paulo tinham em mente se realizar todas elas dentro da igreja. Eram discussões acerca de palavras que não traziam qualquer proveito. Parece que se tratava de debates especulativos que teólogos gostam de promover. A gente vê muita discussão entre pessoas sobre doutrinas. Eu não estou preocupado se você é católico romano, se você é pentecostal, se você não é. Estou preocupado em falar da palavra de Deus, é só isso. E a gente vai trazendo esse tipo de situação para a nossa igreja, e aí as pessoas de outras denominações, elas acabam ouvindo. Então eu já fiz casamento de pessoas da congregação cristã, 2 domingos atrás, um casal que eu atendi há um tempo, veio aqui na igreja, uma doutrina totalmente diferente, mas a palavra ela tem que ser a mesma. A pessoa tem que ouvir a palavra de Deus, ela tem que se sentir interessada. Então dentro, eu fiz esse desafio a vocês. Coloquem coisas dentro da empresa de vocês, um versículo bíblico, coloca lá no um suportezinho com os folhetinhos, entendeu? Para a pessoa passar, coloca junto. A Rô fez numa papelaria, tinha um negócio tão bonitinho lá que a mulher fez para pegar de graça. Está começando, embalou, eu vi lá, versículos bíblicos, não deixa só para inauguração. Coloca em coisas, coloca lá, ringue, batemos na cara dos outros para a glória de Deus. Vai lá. No jiu-jitsu tem uma tradição de ter o quadro do fundador, todo mundo faz a reverência a ele, né? Agora só faz para você, né? Não. Ah, não? Tá repreendido. E eu sempre achei isso errado. O pessoal da formação, o pessoal fazia lá e eu não fazia. Os caras estão mortos, não fazer reverência a esse cara. Aí lá na ringue, a gente botou a luz assim, Jesus Cristo escrito lá. Aí quando o cara vai formar, todo mundo faz osso. Faz um osso para Cristo. Né? Uma forma de... Não, mas é claro, mas a gente tem que... Aí que tá. Dentro de tudo que nós estamos falando sobre desperdício e tudo mais. Então vamos alcançar embalou, vamos alcançar café com flores, vamos alcançar ringue.
Rhodes, entendeu? Por que não apresentar alguma coisa cristã junto? Por que não, quando você vai imprimir a embalagem, qualquer coisa, não colocar um versículo ou alguma coisa desse tipo? E não ter medo de que Deus possa utilizar coisas simples como essa para alcançar pessoas. Imagina, é o que eu falei para vocês há 2 semanas, você chegar lá no céu, no dia do juízo, um cara bater no seu ombro e falar assim, poxa, aquele dia eu comi um hambúrguer lá na tua hamburgueria e eu vi aquele versículo, eu fui ler na Bíblia, poxa, aquilo tocou no meu coração, olha que loucura. Isso é possível, gente. Mas basta você se colocar à disposição. O contexto de 2 Timóteo 2,16 indica que as conversas que Paulo tinha em mente se realizavam dentro da igreja. Mas ele não gostava desses debates em relação ao que acredita, não acredita. Por essas coisas muitas vezes muito mais afastam do que aproximam. Nos primeiros anos da igreja, havia pouco para se ler sobre o assunto. Conceitos filosóficos dominavam a mente dos gregos, como os de Himeneu e Fileto. Leia aí 2 Timóteo 2,18. Quem era Himeneu e Fileto? 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Esses nomes desses dois infelizes eram Himeneu e Fileto. Esses dois caras, eles ficavam filosofando sobre coisas em vez de realmente tentar viver o cristianismo. Então, por mais que eu queira cada vez mais elevar o nível espiritual de conhecimento para vocês, enquanto a gente não conseguir ministrar a vocês que nós possamos cuidar do próximo como a nós mesmos, é perda de tempo você trazer novos ensinamentos e não sei o que, aquele pensamento, é porque a filosofia não precisa disso, apenas o básico. Hoje, porém, não há desculpa, uma vez que existem muitos livros escritos por homens dedicados à pesquisa e comprometidos com a verdade de Deus. Você não pode dizer que você é ignorante porque você não tem conhecimento, ou porque você não tem tempo, isso não existe. O obreiro aprovado seria então precisamente aquele que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, você tem que ter domínio, você tem que, no mínimo, saber localizar os livros da Bíblia. Tem que localizar. Então não dá para você se perder em relação à busca, porque você tem que saber o que está aqui. A palavra de Deus não admite falatórios que não têm parâmetros e fundamentos bíblicos. A carta de Tiago, irmão de Jesus, enfatiza em uma sessão inteira sobre os perigos do mau uso da língua. Estragos semelhantes aos provocados por incêndios em florestas são produzidos pelo uso indevido da língua. Foi sem querer. Já tratamos sobre esse texto. Não existe o sem querer. Eu falei, saiu sem. Não saiu. Saiu porque já estava dentro do seu coração. Parece mais fácil controlar um cavalo ou um navio do que a língua. Tiago lembra aos seus leitores que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, quem vai ser o maior julgado aqui dentro dessa igreja? Sou eu, porque o Senhor me dá a palavra para que eu possa instruir vocês. Eu sou a pessoa que vai ser julgada. E toda vez que você se coloca numa posição de mestre, você também vai ser julgado, o que não é para você deixar para lá, é para você buscar cada vez mais o conhecimento. Concluímos que os autores inspirados no Novo Testamento se preocuparam com o desperdício que palavras mal pensadas poderiam causar. Não é sem razão que encontramos todas essas advertências. Uma das orações que a gente pede no começo é oração por corações feridos, entristecidos e afastados do Senhor. Uma grande maioria das pessoas saem da igreja porque ouviram um comentário, porque ouviram uma observação que te trouxe algum dissabor. Brinquei com a Kelly quando ela estava subindo. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. É claro que a gente tem que medir isso num grau de nível que você tem de liberdade com a pessoa. Então, eu faço algumas brincadeiras com o Alice que eu não faria com uma outra pessoa, porque eu não amo. É porque com ele eu desenvolvi uma intimidade. Com outro eu não desenvolvi esse tipo de intimidade. Eu nunca vou fazer uma piada dessa, por enquanto, com a Kelly, entendeu? Mas com a convivência, o que acontece? A gente vai, e eu brinco com o André, falei, André, imagina, se a porta fosse a parábola tal, você ia para o inferno. Eu brinco com as pessoas, porque é uma forma de interagir.
Por falar nisso, o culto não mudou de horário, tá? Para de pôr a culpa no Joaquim. Eu chego aqui 6h30. Beleza? Quer chegar antes? Não, eu subo e deixo a porta para você. Não é sem razão que encontramos essas advertências. Conscientiza-se dos perigos, de maneira que se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Eu venho para a igreja, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu tenho leitura, eu tenho oração, eu sou uma pessoa que sou frequente, tenho ministério, mas eu não controlo a língua. Não vale nada. São aquelas pessoas que vão estar diante do Senhor e falar: pô, Senhor, mas em teu nome nunca vos conheci. Tiago capítulo 1, verso 19, para a gente finalizar. Tiago capítulo 1, verso 19. Capítulo 19. Sou eu? Normalmente. Tiago o quê? 1,19. Sabeis destas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se a gente aprendesse a fechar a boca, ia ter menos confusão. Dentro de casamento isso acontece demais. Quando você quer trazer a última palavra, às vezes aquilo que era para ser temperado, ele desanda. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, Pai querido, a administrarmos o nosso tempo, nos ajuda, Pai querido, a controlarmos a nossa boca, que nós possamos aprender a falar as coisas, todas de uma forma temperada, e que possamos assim edificar a vida dos nossos irmãos e irmãs e também a nossa, e sermos encontrados como servos bons e fiéis, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.